A vida também é um processo. A gente precisa respeitar os processos. Se você não estiver disposto a ensinar, a fazer os outros crescer, não vá ser empresário. Vá ser aluno, vá aprender, não vá ser empresário. Para ser aluno, você vai ser funcionário. Para ser empresário, você vai ter que ser professor. A vida tem que ter perdão. Precisa perdão. E perdoar não é só perdoar uma vez, né? A palavra diz isso. 70 vezes mais, 70 vezes 7. E o passado bem feito, esse é o passado que a gente tem que enxergar. O passado mal feito, o insucesso, o case que não trouxe sucesso do passado, a gente tem que desprezar. O momento que vivemos, que é prático, pragmático, como diz o mundo é pragmático, né? É de quem faz, não é de quem fala. Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. Passando aqui para agradecer primeiramente a Papai do Céu por tudo que Ele tem nos proporcionado. Agradecer a você que tem acreditado no nosso trabalho. Hoje eu estou aqui do outro lado da bancada para dar um aviso super importante para você que nos acompanha, que confia no nosso trabalho, que tem acreditado nesse projeto chamado Família DDI Podcast. Eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente. Assim, muitas vidas vão ser impactadas. O ato de você se inscrever no nosso canal, veja só, o ato de você se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas plataformas digitais, não é um terço do trabalho que a gente tem para fazer um bom conteúdo para vocês, isso mesmo. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você vai receber em primeira mão todos os nossos conteúdos. Deixa o like, né? Comenta, compartilha, isso vai ajudar muito. Agradecer a Papai do Céu, mais uma vez, por tudo que Ele tem feito. Agradecer a você que tem acreditado nesse projeto, aos nossos parceiros, né? Patrocinadores do DDI Podcast. O meu muito obrigado, que Deus continue os abençoando. Fique agora com esse mais novo episódio. Estamos aqui para trazer o melhor para você. DDI Podcast, um podcast diferente, divertido e inteligente, o podcast das autoridades. O nosso intuito aqui é ser vida em outras vidas. O meu muito obrigado, fique com a gente, valeu! Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar mais uma vez adentrando no seu lar, na sua casa, com a sua família. Agradecer primeiramente a Papai do Céu por tudo que Ele tem nos proporcionado. Se não fosse Ele, nada disso seria possível. Coisas maiores do que pedimos e pensamos, Deus tem feito nas nossas vidas. Parece que o primeiro episódio foi ontem e hoje nós já passamos dos 250 episódios. Quem diria, né? Coisa boa! Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado a cada parceiro, cada patrocinador, a cada convidado que já veio aqui e que ainda adivinha. Meu muito obrigado antecipadamente. Eu quero agradecer a você que tem feito parte dessa história chamada DDI, Família DDI Podcast. A você que tem confiado no nosso trabalho. A você que, se você é novo no canal, eu quero fazer um pedido a você, né? Se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas. Um podcast diferente, divertido e inteligente, que o slogan foram vocês que deram, o podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece. Está no DDI Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, marcante da nossa sociedade alagoana. É parceiro do DDI Podcast. Que coisa boa. Por muitas vezes a gente queria ter ele aqui, né? Uma honra. Você precisa conhecer a empresa desse camarada, né? Lá na cidade de Maceió. Mas eu quero apresentar aqui, está conosco, um grande empresário, que é Dr. Márcio Almeida. Acertei? Acertei. Coisa boa, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Primeiro, eu gostaria de me apresentar aqui para o público do DDI Podcast, que aqui, ao chegar, realmente você é impactado, meu amigo. Muito bom, parabéns, cara. O ambiente é fantástico e eu gosto de qualidade. Eu venho de um ramo que tem que ter qualidade. E quando eu chego no lugar onde eu tenho e sinto e vejo a qualidade, eu fico feliz, eu fico ambientado. Eu gostei muito do ambiente aqui, eu gostaria de iniciar já dando parabéns e dizer ao público, seu público, aquele que já lhe assiste, aquele que vai assistir, que vai chegar, porque eu creio que vai chegar muita gente aqui, meu amigo, isso aqui tem promessa de Deus, eu já percebo isso. E, olha, pessoal, você que está me assistindo agora, que não me conhece,
Eu sou Márcio Almeida, nada de autoridade, de grande empresário, mas, sinceramente, digo para vocês, nós temos que nos colocar também, né, às vezes, não em um patamar que a gente não é, mas, lógico, a gente tem que assumir aquilo que a gente é. E eu posso dizer para vocês o seguinte, eu sou Márcio Almeida e gosto e vivo e nasci no ramo de padaria, apesar de ter estudado engenharia, odontologia, mas hoje eu estou aqui porque eu impactei um pouquinho também a vida da cabeça desse rapaz aí. Na cabeça dele, ele gostou muito de onde ele conheceu, que foi a nossa padaria lá em Maceió, a Dona Amélia. E a gente vai estar aqui batendo um papo e estou aqui à disposição também a perguntar, a responder, a brincar e a dizer um pouquinho da minha história, dizer um pouquinho da minha experiência de vida, dizer um pouquinho daquilo que a gente faz diariamente. Fique à vontade aí. Coisa boa, que honra. Você já começou a ver aí, né, o ícone que é este camarada que está aqui conosco. História de vida, transformação, inspiração. E, de fato, impactou sim a minha vida. Eu até disse no dia em que nós nos conhecemos. E eu quero aqui mandar um salve, né? Agradecer aqui pela vida, né? Agradecer a Deus pela vida de um grande camarada que se chama Galã do Brega. Rapaz, esse salve é meu também. Cara, é de verdade. O cara, ele é diferenciado. O Galã, ele é um cara conhecido, muito conhecido. O estado todo sabe quem é o Galã. Mas pouca gente sabe quem é o Galã. Boa. Né? A gente tem que conviver com as pessoas para saber quem elas são. E pode ter certeza de uma coisa. Ele é um cara fantástico. Boa. Eu vivo com ele diariamente. Ele está na minha padaria todo dia. Se ele não está lá, ele está viajando, cantando em algum lugar. Mas se ele não está viajando nem cantando, ele está lá na padaria. Ele vive metade da vida dele lá na padaria. E você que ainda não conhece e que já conhece, vai poder aí ratificar isso que nós estamos aqui dizendo. Confirmado em fato. A esquina mais famosa da Ponta Verde é a Dona Amélia Panificação. Graças a Deus. Essa é mais uma verdade, né? Não é pra gente se achar, porque não, mas é verdade, de verdade mesmo. Impacta até eu que estou ali todo dia. É uma esquina maravilhosa, é linda, é gostosa, é aconchegante, é acolhedora. Cara, que esquina é aquela? Foi Deus que me colocou ali, através do Galã. Boa. E a gente vai conversar sobre isso. Mas eu quero agradecer aqui ao Galã, porque eu conheci o Dr. Márcio através do Galã, né? A gente foi lá fazer uma gravação. Eu fui para a Igreja Batista Coinonia, o pastor Pedro, meu amigo, que o Papai do Céu continue abençoando. E Galã disse, você está em Maceió? Quero encontrar com você. E aí, quando a gente se encontrou justamente na Panificação Dona Amélia, né? Na padaria Dona Amélia. E quando nós estivemos lá, o ambiente, eu digo e repito, Arapiraca é a cidade que eu amo. Eu me sinto muito bem aqui, uma cidade muito próspera. Entretanto, quando eu estava na Panificação Dona Amélia, eu me senti em casa. Um lugar muito bom, um lugar de pessoas muito de bem e do bem e um lugar de network. Apesar de tudo isso, eu poderia dizer para você que algo que me chama também muita atenção, a gente luta por isso também, apesar de ser um lugar que tem muita gente, quase que todo momento, não para, graças a Deus, é um lugar leve. É um lugar gostoso, é um lugar tranquilo, é um lugar que você pode levar sua família, você pode levar um colega, você pode levar um cara para bater um papo sobre negócio e você vai estar em paz. Como se você estivesse na varanda da sua casa. E é impressionante. Um pãozinho francês quentinho. Meu amigo, um pãozinho francês quentinho, com manteiga. Cadê que não tem aqui agora? Mas a gente traz. Então, grande Galã, muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. Através de Galã também conheci um grande amigo que a vida me presenteou, que foi Tiaguinho Bis. Um cara que... fantástico cara também, fantástico. Né? Eu quero conhecer, eu não conheci ainda não. Mas já ouvi falar muito bem do rapaz. É um camarada muito do bem, muito simples, né? Meu patrocinador. Que maravilha. Melhor ainda agora. De verdade. E aí, pra mim é uma honra, porque, veja, as pessoas conhecem o Galã das músicas, né? Até as músicas falam sobre farra e tal, mas muitas das vezes não conhecem o ser humano. Galã. Verdade. Não, disso de verdade. É um cara incrível. Ele é. Ele é incrível. Ele é. Se ele puder ajudar, ele vai te ajudar. Verdade. Se ele tiver um mínimo de, sei lá, de poder para ajudar, ele vai ajudar. Agora, destruir nunca. Boa. Não conte com ele. Boa. Ele não é um cara ruim. Boa. Ele não é um cara mau.
apesar dele ser aquele cara vivido, Sim. cantor, Sim. né? Porque o cara que vive de música, o cara que vive de... Sim. Ele vive de farra, como a música mesmo fala, mas ele não é esse farrista, irmão. Ele é o galã. Boa. Ele é outro cara. Ele é o Diego. Boa. Ele é uma criança. Boa. Ele é o Diego. Ele é uma criança, pô. Ele é um coração imenso que eu nunca vi na minha vida. E é super inteligente. Ele vê o além, ele vê o depois. Ele vê você e já diz, não, esse cara aqui, eu vou encaixar ele aqui. Exatamente. E ele traz, e ele agrega. Exatamente. É impressionante. Exatamente. Entende? Eu amo o galã, cara. Gosto muito dele. O senhor já iniciou se apresentando aqui, mas aí eu quero ouvir do senhor como que surgiu. Hoje o senhor é um empresário muito bem sucedido, e aí Arapiraca, pastor Pedro mesmo sempre fala muito sobre a panificação Dona Amélia. Que maravilha, pastor Pedro, obrigado. Mas aí é um ser humano, todo ser humano fantástico aqui. A gente vai amanhecer o dia falando, mas ali não tem nem o que falar. Eu amo o pastor Pedro, de verdade, ele sabe disso. É outro cara que eu queria até dizer para ele aqui, que é um cara que Deus escolheu para, digamos, ser líder de multidão. Ele é líder de pessoas, através, lógico, da presença de Deus na vida dele. Ele é usado, ele é um servo de Deus. Eu creio que ele é um instrumento valiosíssimo na mão do Senhor. E ele transforma a vida através, lógico, do conhecimento, do amor, da entrega que ele tem para Deus. Deus, ele dá a ele esse dom de transformar pessoas, de levar uma palavra viva, de trazer a pessoa do mal, do inferno para o céu. Cara, isso não tem preço, né? Tem valor, mas para Deus é melhor nem falar de um homem desse. Deixa Deus. O senhor hoje é um empresário muito bem sucedido, e eu queria ouvir do senhor de onde surgiu a inspiração para empreender e se tornar aí empresário, e um empresário tão bem sucedido. Olha, eu estava comendo nesse instante com você mesmo, a gente almoçou junto hoje, e lá surgiu um papo que traz essa resposta. É impressionante que a gente não escolhe, às vezes, o que a gente vai ser e nem o que quer ser. Muita gente, eu acredito, eu não conheço essa pessoa ainda que escreveu em detalhes aquilo que queria, projetou e foi lá e fez, e foi aquilo que ele projetou. Não. A nossa estrada não é uma linha de trem que já está pré-definida, eu não creio nisso. Eu creio que Deus, ele nos coloca onde a gente procura estar. De que maneira? Da maneira que der. De qualquer forma, você vai estar onde você quer. Basta que você dê o primeiro passo. Quando eu falo de qualquer forma, não é, lógico, em formas escuras, obscuras, não, formas legais. Você precisa estar onde você quer, onde você almeja, mas precisa você dar o primeiro passo. Falar é bom. O programa e o DDI Podcast e outros programas por aí, a gente vê muita gente falar. Falar. Muito bom falar, mas fazer, produzir, botar a mão na massa, saber o que vai fazer, procurar entender aquilo que você está fazendo, estudar antes para poder fazer. Eu diria para você que hoje, esse grande empresário que você diz aí, eu fico até com vergonha e acanhado, não me sinto assim, porém, me veem dessa forma e eu agradeço por isso. Porém, está longe ainda daquilo que eu gostaria de estar. Mas, digo para você, meu irmão, eu estou seguindo. O caminho está aí para todos. A gente só não pode parar. Cada um tem a sua velocidade. Eu tenho a minha, tu tem a tua, o Galã tem a dele, né? Mas a gente prossegue para o caminho que a gente quer andar. A gente escolhe, tem vários caminhos aí, mas tem um que é aquele que a gente se identifica, que é aquele que já está não vou falar em pré-direção, porque não creio muito nisso. Eu creio no seguinte: você escolhe o caminho que você quer andar. Pede a bênção de Deus. Deus abençoou o caminho. Quando eu falo isso no campo dos negócios. Lógico, para Deus só tem um caminho, que é Ele. Não tem outro. É um caminho. Mas vamos lá, para os negócios, para empresariar, para ser dono de um lava-jato, ou ser dono de um restaurante, ou de uma padaria, de um cinema, ou de um podcast. Tu tem um caminho a seguir. Primeiro, baseado pela ética, pelos bons costumes, pelos princípios. E aí a gente vai entrar em uma outra seara. Eu sou um cara de princípio. Eu gosto de seguir princípio. Eu gosto de ver a antropologia dos fatos, da história das coisas. E daí eu sou o Márcio que sou hoje. Eu procuro ser aquilo que já fez sucesso lá no passado. Eu procuro entender o que é bom no passado e que continua sendo bom eternamente. Vai ser bom eternamente. Só é você seguir aquilo que você já viu que tem case de sucesso no passado.
qualquer área. Hoje a gente está em padaria, mas eu tenho fornecedores, eu tenho colaboradores, eu tenho parceiros como você, e que serve para tudo isso que eu estou dizendo a você. A gente procura ver o sucesso de quem já fez, porque eu quero chegar ali, mas lá no futuro. Por que ele conseguiu chegar até ali? Quem é ele? O que ele fez de bom? Esquece o erro, esquece o errado, esquece o que ele é ruim, vê nele o que é bom. Quando eu digo isso, nós temos vários colaboradores hoje com a gente. Todos, Márcio, não têm defeito ou são bons naquilo que está para estar na Dona Amélia hoje? Olha, eu diria para você que nenhum é bom. Bom, vou dizer mais uma vez, vou generalizar. Bom só Deus. Mas os colaboradores hoje que estão na Dona Amélia têm qualidade. Tem defeito? Tem. Mas o Márcio olha os defeitos? Não. O Márcio olha as qualidades. E com aqueles defeitos que o Márcio pode chegar junto do colaborador e dizer, irmão, tu está errando aqui. Se tu quiser continuar comigo, deixa isso de lado e bora seguir por aqui. E aí o Márcio dá uma chance, o Márcio dá a segunda, o Márcio dá a terceira, o Márcio dá a quarta, o Márcio dá a quinta, e a sexta, ou a sétima, ou a décima. Quem vai escolher é ele. O Márcio não vai tocar no lixo para botar no lixo. Mais uma vez, pessoal, o lixo, ele vai para o lixo sozinho. Você não precisa sujar suas mãos para pegar o lixo e jogar no lixo, não. Se você produzir o lixo, você joga o seu lixo no chão. Aliás, no lixo, tá? Eu sou da seguinte primícia. Se tu produzir o teu lixo, tu joga o teu lixo. Se tu não tem coragem de jogar o teu lixo, vai vir uma enxurrada do céu e vai jogar o lixo no esgoto. Tu não vai tocar, mas o lixo vai para o lixo sempre. Tudo tem o seu lugar, não é? Tudo tem a sua, digamos assim, tempo, velocidade e direção. Quando você, mais uma vez, pauta a sua vida com princípios. O que é princípio, Márcio? Vamos lá. Primeiro, horário. Segundo, palavra. Fidelidade. E quando eu digo fidelidade, pessoal, não é fidelidade ao funcionário, fidelidade ao cliente, é fidelidade desde a sua casa, do seu filho, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, para depois isso vir com seus amigos, com seus colaboradores, com a sua empresa, com seus parceiros. Isso é princípio. Se você seguir princípios, ser fiel, não tem como dar errado. Você está fazendo certo, não vai dar errado. Eu vi alguém dizer ontem, não sei onde foi que eu assisti isso, que a gente fica vendo vídeo, eu acho que foi no Instagram. Eu vou plantar uma semente de limão e vai nascer um pé de tangerina? Não. Eu tenho que esperar nascer limão. O limão não vai ser tão bom, vai ser azedo. Eu posso espremer ele, botar açúcar e tomar? Posso. Aí é um processo. A vida também é um processo. A gente precisa respeitar os processos para dar bom lá no final, para dar uma receita boa, para dar um sabor legal, né? É por aí. O Márcio é mais ou menos isso. Eu me resumo sempre pautado em princípios, no que já passou, que foi bom, e no que pode melhorar daqui para frente. Porque tudo pode ser aprimorado, tudo pode ser evoluído, mas precisa você querer e fazer. Não vamos... Como eu venho de uma família, vamos lá, empírica, quando eu digo empírica, porque meu pai, falar um pouco da família agora, meu pai, motorista de ônibus, cobrador de ônibus, e antes disso, cortador de cana, porque o meu avô, ele tinha uma fazendinha, um terreninho, e os filhos deles cortavam cana. O meu pai, como era o mais velho, cortava cana, ajudava os funcionários da fazenda. Era desse jeito a vida dele. E chegou um dia que ele quis ir para Maceió, e lá em Maceió ele foi ser cobrador de ônibus. Quando ele conheceu minha mãe era professora e costureira. Então, quando eu nasci, meu avô primeiro teve que morrer, porque meu pai cuidava do meu avô, minha avó já tinha morrido, então meu pai cuidava do meu avô. Tinha 2 irmãos mais novos, mas meu pai cuidava do meu avô. Então, não conheci meu avô. Meu pai só casou
quando meu avô morreu, porque foi um pedido do meu avô. Não case antes de eu morrer, você vai cuidar de mim. Quando meu avô morreu, pai do meu pai, ele casou com minha mãe. Daí em diante, minha mãe continuou costurando, continuou sendo professora, e ele continuou trabalhando como cobrador, agora cobrador da Meia Magazine, que teve uma loja de Maribona chamada Meia Magazine na época, e ainda tem em Maceió. Meu pai trabalhou nela também. Quando eu tinha, em média, 2, 3 anos de idade, surgiu a venda da fazenda do meu avô para dividir para os irmãos, e com esse dinheiro meu pai comprou a primeira padaria, lá em Maribondo, que foi a Planificação Santo Antônio. Então, quando eu me vi como pessoa, eu me vi dentro de uma produção de pães. Empiricamente, eu posso falar para vocês que eu vivo padaria, respiro farinha de trigo, vivo com o menor peãozinho ali da padaria como com o maior empresário lá em São Paulo que eu conheço hoje, que fabrica para a gente vender aqui. Então, eu conheço isso. A minha área é essa. Tem uma grande, digamos assim, conhecimento? Tem, mas tudo foi baseado no empírico, do início até hoje. O empírico, digo, dentro da padaria, eu diria para vocês que é uma profissão ainda empírica. Eu não conheço uma padaria até hoje, conheço várias, mas não conheço uma padaria até hoje que é uma McDonald's. Não sei se todos vão concordar comigo, mas eu acho, no meu pensamento, não sei se um dia vai acontecer, nunca vai ter uma padaria McDonald's. Porque padaria ela tem um DNA do dono. Padaria ela tem um tempero do dono. Padaria ela é antropológica. O pão veio da Idade da Pedra, de Cristo. A gente sabe disso. Não é? Então, cada um tem uma forma de fazer. Né? Tem um que acha que o pão fulano é melhor, o pão ciclano é melhor, padaria tal é boa, padaria... Mas cada um tem a sua qualidade. Eu diria que nenhum é ruim. Porém, eu tenho o meu DNA, eu tenho o meu pão. Eu defendo o meu pão porque eu gosto do meu pão. É por isso que eu vendo ele. Eu só vendo aquilo que eu gosto. Tanto que eu faço os meus videozinhos sempre nos stories ou até nos reels do Instagram. Estou entrando agora no YouTube, se Deus quiser. Mas entenda, eu vendo aquilo que eu gosto. Você não consegue vender aquilo que você não gosta, irmão. E hoje, eu diria para você que, além de empresário, como você falou, eu me coloco como vendedor. Eu sou vendedor. Eu vendo pão, eu vendo informação, eu vendo treinamento, eu vendo empírico, eu vendo empírico também. Porque hoje, no mundo prático que a gente está vivendo, eu digo porque eu tenho um filho que ele não sabe o que é o empírico, ele sabe o que é o científico e o prático. Ele não viveu o empírico. Hoje, quem nascer agora não sabe o que é empiricidade, não sabe o que é o empírico, não sabe como foi que a gente chegou até aqui. Não passou por isso. As etapas já se acabaram. E eu já vi uma pessoa dizendo, e eu concordo, e vou dizer aqui, na nossa idade de 40 mais, não tem mais. Acabou. 40 mais foi quem passou por pandemia, 40 mais foi quem viveu um tempo analógico, 40 mais foi quem sabia o que era escrever na mão e na datilografia. 40 mais viu, digamos, que o surgimento do veículo, do carro. E hoje, quem nasceu hoje, viu o quê? O que é que está vendo hoje? Tudo certo, tudo pronto. Meu filho acha que o leite veio da caixa. O leite vem da vaca. Então, mas, gente, isso é o valor do empírico. É isso que eu queria dizer até agora. O valor de ser, hoje, um dono... Pode até um dia, eu posso até engolir o que eu falei aqui, e não tem problema, eu vou pedir desculpa, mas pode até um dia a padaria não ser empírica, mas eu não creio. Já tentaram de todas as formas. Tem especialista no Brasil inteiro, e eu conheço alguns, que acham que empresariar é abrir uma padaria e quebra logo em seguida. Por quê? Abrir uma padaria é ter raiz em padaria. É diferente de abrir uma loja de carro, irmão. É diferente de abrir uma loja de engarrafar água. É diferente de abrir uma loja de fazer prato, talher. Diferente. Padaria tem, eu não diria essa palavra, mas tem um mistério por trás, que só quem sabe é quem vive. Só quem sabe é quem diz assim, ó, eu quero. Eu não acho, não vejo
na cara de muitos, nem na minha. Até um certo tempo eu não queria ter padaria. Porque eu vi meu pai sofrer muito com padaria. Acordar 2h30 da manhã, levar pão em Belém, 2.000 pães dentro de um gafiorino, voltar para casa, pegar um café da manhã, tirar um cochilo de meia hora, minha mãe no caixa, bota pão de novo para levar à tarde para o Belém de novo, porque Belém não tinha padaria. Então, de Maribondo para Belém, todos os dias, pão de manhã e pão de tarde. Fora que, às vezes, chegava aí até Palmeira dos Índios, chegava aí até Cabeça d'Anta, que é um povoadozinho que tem ali, chegava aí até Mar Vermelho, chegava aí até Viçosa, Capela. Uma padaria sustentava 3 cidades, que era a padaria do meu pai, Maribondo, de pães. Então, isso era fantástico para mim como criança, tanto que eu comecei a dirigir no Fiorinozinho, 147 Fiorino, aquele camburão, né, como diz a história, com 6 anos de idade, levando cascudo do meu pai, para aprender a dirigir. Com 10 anos, eu ia para Belém só, dirigindo com o ajudante para tirar o pão com balaio para entregar nas vendas. Então, assim, isso é ser empírico. Não foi ciência, foi prática, foi precisão. E, lógico, a necessidade de sobreviver. A gente vive em um país emergente. E a necessidade de sobreviver faz a gente trabalhar. Faz alguns escolher não trabalhar, faz alguns escolher trabalhar. Os que escolhem trabalhar e têm, o que eu já falei no início, princípios, esses crescem na vida. Esses têm sucesso. Esses são chamados de grande empresário, desculpa. Mas é real isso, pessoal. Não é mentira, não é mistério, é vontade de querer trabalhar. Somente isso. Mas fica à vontade aí. Eu fui muito longo aí. Boa. E aí, como é que surge aí? Você falou que a primeira padaria que surge é a padaria Santo Antônio. Como é que surge aí Dona Amélia? Aí, mas depois de 40 anos de trabalho, né? É quase isso. Mas não é tudo isso não. Mas vamos lá. Dona Amélia era para ser desde o início. Como eu tinha 2, 3 anos de idade, a minha ideia não era ouvida, mas era para ser desde o início. Quando meu pai comprou a primeira padaria em Maribondo, que eu tinha 2, 3 anos de idade, de verdade, o nome da padaria era Santo Antônio. E ele, como um, vamos lá, bruto cortador de cana, ele não entende de marketing, de nada, e nem ele nasceu nesse meio naquela época. Só que quem faz a padaria, quem trabalha na padaria, quem ajuda o meu pai, chama-se Dona Amélia, que é minha mãe. Então, por que não o nome dela? Quando eu entendi isso, aí eu mudei o nome da padaria. Aí eu botei Dona Amélia. Mas isso demorou, né? Não foi do nada. Meu pai teve a Santo Antônio, logo depois a gente comprou a panificação Padre Cícero, que não existia pão lá, que era em Belém, que quem inaugurou foi o prefeito, o delegado e o padre. E a briga era porque o candidato a prefeito queria estar na inauguração também. E teve. Foi um evento da cidade nessa época. Panificação Padre Cícero em Belém, Panificação Santo Antônio em Maribondo, Panificação Princesa no Benedito Bentes, que é vizinho à Grota da Princesa, que até hoje muita gente conhece. Panificação Princesa foi do meu pai também. E logo depois, Panificação Santa Luzia, em Jacarecica, que hoje é a Panificação Dona Amélia. E aí a história de padaria vem aí. E não para, e não vai parar nunca. Aí agora, recentemente, você me conheceu na antiga Paneto, que o rapaz não vivia de padaria, pronto. É um case de, me perdoe a palavra, de insucesso. Eles nunca tiveram padaria. E aquele lugar ali nunca foi uma padaria. Era um lugar de ponto de encontro, de charme e tal. Mas padaria tem que ter nome, tem que ter raiz, tem que ser empírica, tem que ter história, tem que ter DNA. Hoje a Dona Amélia ocupa o lugar que, quem sabe, muitos gostariam de estar. E está lá, pessoal. Aqueles que estiver assistindo disser, mas Márcio, aquilo ali vai ser meu, pode vir que eu vendo. Não tem problema nenhum. Agora, para ser padaria, irmão, tem que ter raiz. Senão, não vai ser padaria, não. Por isso que hoje é Dona Amélia. Tem muita gente que está nos assistindo, e aí, vamos lá, que bate-papo bom, viu? E eu quero pedir para você se inscrever, compartilhar, comentar. Fica ligadinho aí, muita coisa boa ainda vem.
Tem muita gente que está nos assistindo e o senhor é uma inspiração para muita gente. Desde o momento que eu conversei com o senhor, e aí o senhor, propositalmente ou não, abriu a minha mentalidade de uma forma extraordinária. E é muito Maravilha. bom estar perto de pessoas que têm uma mentalidade para frente. E assim, porque, mas é muito positivista, é muito... Não, o senhor tem os pés no chão, mas também consegue enxergar lá na frente. Isso é muito bom. E é difícil, é muito difícil. Para quem está nos assistindo, qual o conselho que o senhor dá? Quero empreender. Qual é o conselho que o senhor dá? Dou vários, mas vamos lá, vamos para o primeiro. Primeiro você tem que estar no nicho. Que nicho você está? Você trabalhou com o quê, amigo? Com o que você já trabalhou na vida? Eu trabalhei fazendo unha, então vamos lá. Você vai abrir um salão para fazer unha. Não vai inventar de ser garçom, porque você não é garçom. Primeiro, vamos para o princípio das coisas. O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer unha, então vai lá, vai ter sucesso fazendo unha. Tem gente ganhando muito dinheiro fazendo unha. Quando eu pergunto, e você me pergunta isso, eu tenho que dar a direção para quem está me assistindo agora. Não tem negócio, não tem segredo, não tem aquilo que dá e aquilo que não dá. Tudo dá. Desculpa a palavra, eu digo para minha esposa todo dia, minha filha, se aqui em Arapiraca, na praça, tiver alguém vendendo bosta, vai ter gente querendo comprar. Basta que você fique posicionado e diga, eu vendo bosta. Vai ter gente querendo comprar, irmão. Agora, você tem que se posicionar. Você quer isso? É o seu nicho? Busca a legalidade disso. Busca os princípios legais e continua a tua vida, porque vai ter sucesso. Qualquer empreendimento, qualquer coisa. Lógico, tem coisas que você vai dar um boom maior, vai, mas o compromisso é maior também. Tem que estar preparado. Tudo que você pega, que o ticket médio dele é mais alto, o teu compromisso é mais alto. Se o ticket médio seu é um pouquinho menor, o teu compromisso também é menor. A tua mentalidade vai estar naquele nível também. A tua preparação vai estar para aquele nível também. Se você me perguntar hoje, Márcio, como é que faz um Paz Mendonça, um Bom Preço? Eu não sei. A minha mentalidade é de Dona Amélia. Mas até a Dona Amélia, eu sei. Até onde eu estou, eu sei ensinar para chegar até lá. Sei o seguinte, a pergunta foi pautada. Para empreender, qual o conselho que você me dá? Procura o nicho que você gosta. Você gosta de quê? Lavar carro? Lava-jato. Agora, faça o melhor lava-jato da sua cidade. Construa a melhor qualidade de entrega que você puder construir. Não é que você puder financeiramente, é que você puder manualmente, que você possa fazer, que você possa produzir com o mínimo que você tiver, mas entrega o melhor. Não entrega o pior. Não entregue de qualquer forma. Não vai ter cliente para você, porque o outro vai estar entregando melhor do que você. Lá na frente vai ter alguém entregando melhor do que você. Por quê? Porque ele quer crescer. Quem quer crescer, ele entrega sempre o melhor. A qualidade vai estar acima do preço. O preço não tem cliente para preço. Eu não quero cliente que traga preço para mim. Eu também não quero nem a quem eu compro. Veja, esse é princípio meu também. Eu não compro preço. Hoje a gente tem fornecedor. Eu compro farinha mais cara do que a maioria das padarias. Por quê, Márcio? Porque a farinha que eu compro é a farinha que eu acredito ser a melhor para o meu pão. Eu não olho o preço. Apesar da gente não estar no melhor, digamos que Jacarecica, periferia de Marcel quase, né? Tá mudando um pouco, mas isso é desde a Santo Antônio. Meu pai não me ensinou isso. Desde Maribondo, desde Belém, a gente coloca o melhor produto, a melhor qualidade que a gente quer entregar, o que a gente conhece também, para entregar para o cliente da gente. Então, se você vai ser um empresário, está procurando ser empreendedor, está procurando investir em algo, vá para o nicho que você gosta de fazer. Comunicação. É um nicho que está aí bombando, mas nem todo mundo vai bombar, irmão. Tem muita gente que está brincando de fazer podcast também. O DDI está estourando, vai estourar o DDI. Mas, primeiro, é um nicho que Flaudísio abraça, é um nicho que Flaudísio gosta, é um nicho que Flaudísio estuda, é um nicho
que Deus colocou na cabeça do Flaudísio. Desculpa até me intrometer, mas eu vejo isso aqui. Deus está à frente. E você está só seguindo aquilo que Deus manda você fazer, irmão. Isso aqui vai explodir. Quer empreender? Faça o que você gosta. Coloque na mão de Deus. Agora faça o melhor. É isso. Empreender não é fácil. Entretanto, existe muito esforço, muita dedicação daquele que quer empreender. E muitos falam que mão de obra está escassa. Mão de obra é difícil. Encontrar uma pessoa e lá vai, etc e tal. Na visão do senhor como empreendedor e empresário, como é que o senhor vê esses quesitos da mão de obra? Eu estou vendo que eu vou sair daqui apedrejado. Meu amigo, agora eu vou falar com você, dono de padaria. Ele fez uma pergunta para a gente brigar. Flaudísio. Não é por isso que ele está aqui, né? Flaudísio, mão de obra. Mão de obra você constrói, Flaudísio. Mão de obra você constrói. Eu estou toda semana, ou quase toda semana, ou todo mês, na Associação dos Panificadores, conversando com os meus colegas panificadores. E, unanimemente, inclusive eu, reclamação de mão de obra. Porque não se tem mão de obra. Principalmente no país que a gente está vivendo hoje. Não vou entrar em política, nada disso, mas entenda. Hoje, muita gente quer estar em casa recebendo Bolsa Família. E não quer nem ser fichado. Por quê? Porque está recebendo Bolsa Família e, se for fichado, não vai perder o Bolsa. Isso é uma das coisas que está tirando muita gente de querer trabalhar. Mas aí entra o Márcio. E o pensamento do Márcio. Bem, se tem muita gente querendo ser Bolsa Família, que para mim é a Bolsa Miséria, esse cara não merece estar comigo. Ele é miserável. Ele é miserável. Se não tivesse o Bolsa Família, ele estaria na minha padaria, talvez, de carteira fechada, me dando trabalho. Percebe que o Bolsa Família filtrou também? Filtrou quem quer e quem não quer. Tu não quer trabalhar? Vai para o Bolsa Família, irmão. Tu quer trabalhar? Tem emprego, dignidade. Tu vai ter carteira assinada, tu vai se aposentar. Tu vai ter proteção da empresa, tu vai ter proteção também do Estado. Mas tu quer Bolsa Família? Tu vai ser miserável, é Bolsa Miséria. Isso não é porque bichinho. Não, não. Tem muita gente hoje que está se fazendo de bichinho, porque já é bichinho mesmo. Nunca se deixe ou alguém falar bichinho do Flaudísio. Pelo amor de Deus, você não é bichinho. Bichinho do Márcio. Não, a gente não é bichinho. Ninguém pode estar nesse mundo mais se vitimizando. Se a gente tem hoje uma falta de mão de obra, primeiro, é sim uma iniciativa pública que não tem. Né? A gente não tem uma escola pública que ensine o homem a trabalhar, a mulher a trabalhar. A gente não tem. Essa é a realidade. Começa por aí. A base é podre. A base é podre. Então, hoje, graças a Deus, mais uma vez, eu só justifico aquilo que eu acredito. O homem ele tem que ser empírico. Ele tem que procurar trabalhar de alguma forma. Ele tem que procurar saber trabalhar. Onde? Procura uma padaria, irmão. Procura uma serralharia. Procura... Agora, você quer isso mesmo? Quer. Pronto, a gente vai ensinar você a trabalhar. Quem sabe vai ensinar. E, pelo contrário do que você pensa, você não vai pagar para fazer um curso. Isso eu digo todos os dias. Você vai aprender fichado e recebendo como se você soubesse. É impressionante, mas é isso que eu faço todo dia. Todo dia eu ensino o meu colaborador a fazer o que ele não sabe e pago para ele aprender. E eu digo para o dono de padaria a mesma coisa. Mas, Márcio, é difícil. O que é fácil? O que é fácil? Mas, Márcio, é muito doloroso. O que não é? O que não tem dor? Ser do Bolsa Família, que eu não quero. Me perdoe, não é orgulho meu, mas eu não quero.
Me perdoe, se não fosse padaria, eu iria trabalhar no Lava Jato, eu iria trabalhar franelinha, mas eu não queria receber um Bolsa Miséria na minha vida. Isso tem que sair da cabeça do brasileiro. Isso tem que sair da cabeça do pai de família, da mãe de família. Tem que sair. Você é digno de um trabalho, de um emprego, de uma profissão, para você ter dignidade. O Estado não é seu pai. O Estado nunca vai ser seu pai. Você precisa trabalhar, amigo. E para trabalhar, tem emprego, tem padarias boas, tem restaurantes bons, tem cinema, tem shopping, tem loja, que paga bem. Só é você ser um bom profissional. Só é você querer se desenvolver. Mostre aquilo que você sabe, não, mas aquilo que você quer. Pelo menos o que você quer. Se doe. Se doe. Quando você se doa para fazer aquilo ali, primeiro não vai estar de graça, você vai receber seu salário, você vai receber o seu vale-transporte, você vai receber a sua alimentação, porque a maioria das padarias hoje, Flávio, eu acho que diferente de muitos empregos por aí, não puxando o saco da padaria, mas tem muita gente hoje saindo de padaria para ser servente de pedreiro em obras. E, como servente de pedreiro, ele paga até a alimentação dele lá. Na padaria ele tem o pão quentinho, na padaria ele tem um cafezinho de manhã. Na padaria ele tem o almoço, porque o dono dá. Eu dou. E na padaria, se ele tiver à noite, ele vai ter até o jantar, ele vai levar o pão para casa, irmão. E tem o salário dele no final do dia, no final do mês. Então, por que tem pouca mão de obra? Primeiro, tem também alguns donos de padaria que estão de saco cheio, não quer mais ensinar. Mas aí, para você abraçar uma causa padaria, aí vem. Você tem que querer. E isso faz parte. A gente precisa, todos os dias, acordar, respirar e dizer: hoje eu vou ensinar a fulano de tal. Amanhã eu vou ensinar a cicrano. Depois eu vou ensinar. Mas, Márcio, isso é muito artesanal. Eu não conheço algo diferente de padaria ou padaria que não seja artesanal. Se for melhor do que padaria, não é padaria. Se for McDonald's, mais uma vez. Mesmo assim, o dono da McDonald's paga alguém para fazer um treinamento com os funcionários deles. E ainda assim não tem mão de obra qualificada, porque antigamente você ia numa McDonald's, padrão, robô. Hoje, eu fui numa McDonald's, eu vi ontem a mulher dizer assim: vai tomar com a outra. Dentro da McDonald's, eu nunca vi isso. Está desse jeito. Acabou. Não tem mais. O dono não está lá, é uma empresa fria, não abraça funcionário de jeito nenhum. Não estou falando mal da McDonald's, mas é real isso. Você quer ser empresário para ficar aqui sentado numa cadeira de ar-condicionado, assistindo o que a empresa está passando? Irmão, não vá para a padaria. E nem vá ser empresário. Se você não estiver disposto a ensinar, a fazer os outros crescer, não vá ser empresário. Vá ser aluno. Vá aprender. Não vá ser empresário. Para ser aluno, você vai ser funcionário. Para ser empresário, você vai ter que ser professor. Hoje, eu sou na minha padaria psicólogo. Hoje, eu sou na minha padaria fisioterapeuta. Hoje, porque eu ensino a andar também. A postura. É real isso. Eu ensino a falar. Eu ensino a produzir. Eu ensino a vender. Tudo isso é um ensinamento que eu passo todos os dias gratuito e ainda pago, Flaudísio. Mas se eu não fizer isso, eu não tenho a Dona Amélia. É um simples segredo. É um complexo negócio. Mas eu vou dizer para você, me traz uma grande alegria, porque é isso que eu gosto, é padaria. Eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente. Assim, muitas vidas vão ser impactadas. O ato de você se inscrever no nosso canal, veja só, o ato de você se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas plataformas digitais, não é um terço do trabalho que a gente tem para fazer um bom conteúdo para vocês, isso mesmo. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você vai receber em primeira mão todos os nossos conteúdos. Deixa o like, né? Comenta, compartilha
Isso vai ajudar muito. Agradecer ao Papai do Céu, mais uma vez, por tudo que ele tem feito. Agradecer a você que tem acreditado nesse projeto, aos nossos parceiros, né? Patrocinadores do DDI Podcast. O meu muito obrigado, que Deus continue os abençoando. DDI Podcast, um podcast diferente, divertido e inteligente. O podcast das autoridades. O nosso intuito aqui é ser vida em outras vidas. O meu muito obrigado. Fique com a gente. Valeu! O senhor bem falou aí, né? O fato de lidar com pessoas e aí com maestria, né? E para quem está nos assistindo e conhece o Dr. Márcio e conhece a panificação da Dona Amélia, o senhor faz isso. Está intrínseco ao senhor. Entretanto, a gente ajuda muita gente no decorrer da caminhada. Sim. Mas parece que num lapso de tempo, algumas pessoas se esquecem daquilo que a gente fez outrora. E surge aí a tão famigerada ingratidão. Como é que o senhor lida com a ingratidão? Eu lido facilmente, porque a vida me ensinou. A ingratidão, ela existe. Ela está presente em nosso meio. Ela não vai deixar de existir. A ingratidão, ela vai existir. Quando você sabe que vai acontecer, a dor diminui. Não sei se a sua religião é católico, evangélico ou outra qualquer, mas na Bíblia diz o seguinte: onde vai estar o joio, vai estar o trigo. O Senhor mandou arrancar o joio? O joio é a ingratidão. Você vai ensinar 10 vezes a 10 pessoas diferentes. Uma vai aprender, uma vai fazer, 9 vai embora. Uma das 9, 5 ou 6 não vai aprender, 4 ou 5 vai para outra padaria dizer que aprendeu com você. Isso é ingratidão, mas isso é diário. Isso é sempre. Márcio, você não cansa? Não. Eu sei que acontece. Já é intrínseco, como você falou. Já está aqui. Não vem mais para o coração. Eu ensino como uma forma de entregar o que eu sei. Não como uma forma de eu vou ensinar para me ganhar dinheiro em cima dele. De forma alguma. Eu não coloco expectativa em cima do meu colaborador. Porque eu sei que amanhã ou na mesma hora ele pode me trair. Ele é ingrato. O ser humano é ingrato. E aí é onde está o jogo da vida. Quem procura ser ingrato vai achar ingratidão. A caminhada de ingratidão é a dele, não é a minha. Eu não vou entrar no jogo dele. Eu vou dizer: Deus abençoe, meu irmão. Vá para outro. Vá para outro lugar. E eu vou seguir o meu aqui. Eu vou ensinar o outro que quer. Se o outro também fizer a mesma coisa, Deus abençoe, meu irmão. Vá para casa. E com isso eu vou dizer para você, já vou repetir agora. Hoje a equipe Dona Amélia, tanto de uma padaria quanto da outra, só tem gente boa, Márcio? De forma alguma. Não tem ninguém 100%. Mas os que estão são os que fazem a padaria abrir de manhã e fechar à noite e vender. Então, esses são os que eu conto. Esses são os que eu protejo. Porque na padaria também tem isso. A gente vive mais na padaria do que em casa. Então, os colaboradores viram uma família. Mas a empresa não é família, Márcio. Eu vi muita gente dizer, os coaches por aí. Empresa é empresa, família é família. Espera aí, calma. Tu vive mais na tua empresa do que na tua casa. Porque tu vai tratar o outro com indiferença porque ele é teu funcionário. Ele é minha família, é a família Dona Amélia. Eu conheço tanto do cliente quanto da família do meu funcionário, da necessidade, às vezes, de cada um. Porque, às vezes, não é só o salário. Tem o apoio moral, aí tem o conselho, aí vem a psicologia, aí vem o ensinar de vida, que muita gente chega na sua empresa doente, mental, cheio de problemas, começa ali a ouvir, começa a ser outra pessoa. E não é só fazer pão, aí está é o jogo da padaria, é o mistério que tem a padaria. É você ensinar, porque é o seguinte, falou disso, se você é um cara que está muito bem sucedido, tem lá os seus bilhões na conta, milhões, e quer brincar de ser empresário, é fácil. Você chama aí um auditor, um treinador, caríssimo e tal. Mas o cara que tem uma padaria, o cara que nem tem padaria, sabe fazer pão e nem padaria tem, ele vai pagar para alguém treinar uma equipe para ele? Como? Entendeu, meu irmão? Então, assim,
como eu aprendi fazendo, eu não pago para ninguém fazer, eu faço. E não tenho, e já tive. Hoje eu não tenho mais essa preocupação da ingratidão. Porque eu sofro ingratidão diariamente. Sempre. Mas aí eu também chamo a pessoa, meu irmão, não vou dizer na cara dele que ele é ingrato, mas, ó, te dei isso aqui, te dei isso aqui, te dei isso aqui. Tu não quer, nem quer. Sou ruim. O que foi que eu fiz de mal para tu? O que foi que a dona Amélia fez de mal para tu? Porque acontece, né? Do cara tá todo satisfeito. Cria-se uma situação, porque o ser humano é doente. E hoje em dia o povo está doente, infelizmente. O cara não tem compromisso, o cara não tem horário. O cara nasceu nesse berço, o pai e a mãe é assim. Ele não tem culpa, não. Ele não sabe o que é ser uma pessoa íntegra, saudável, cumpridora dos seus deveres. Não. Ele está ali para receber o salário no final do mês. Mas o meu salário, o senhor vai pagar? A ansiedade é maior do que o desejo. É tudo. Calma, irmão. Não falta dinheiro para lhe pagar. O que falta é compromisso seu com a empresa. Você entendeu isso? É mais ou menos por aí. Ontem a gente teve uma discussão. Discussão não, um ensinamento. E eu falei isso para um deles ontem, antes de eu vir para cá hoje. Ontem eu tive uma reunião com um deles. Disse, o que é que está faltando? O que foi que a empresa errou para você? Silêncio está, silêncio continua. Não, de verdade, meu irmão, a gente é irmão. Fala aí. Não sabe. Porque está todo errado. Ele não sabe nem por que ele está errado. Aí você começa a introduzir um papo legal, né, sem peso, tirando toda a culpa dele, e ele vai começando a entender. Hoje ele está lá trabalhando já. E está dando o melhor dele. Eu sei que está. Mas você precisa ser... Para ser dono de padaria é isso. Você precisa ter paciência, não levar para o coração. Pessoas falam o que querem, mas é momentâneo. Aquilo ali você perdoa, também vai ser perdoado. É por aí. A vida tem que ter perdão. Precisa perdão. E perdoar não é só perdoar uma vez, né? A palavra diz isso. 70 vezes mais, 70 vezes 7. E se você não traz perdão, você fica rancoroso, pesado. Seu negócio não manda. É problema. Seu negócio ele tem que viver feliz. Eu gosto muito da sua risada. É sério, traz felicidade, porque é paz, é alegria, é espontânea. É sério, Flaudísio. Mas é natural, é seu. Pronto, é um DNA do Flaudísio. E isso é muito bom. Você deixa o ambiente descontraído, feliz, leve. É isso que eu tento levar, mas não com a risada que você tem, porque eu gostaria. Boa! Mas é muito bom. O senhor fala muito sobre Deus. Qual a relação de Deus, ou melhor, do senhor Márcio, do Dr. Márcio, com Deus? Flaudísio, a minha relação com Deus no passado era... Vamos lá, de novo, né? Mais uma vez. Ouvir falar, né? Eu não sei se alguém vai se identificar com isso, mas ouvir falar de Deus é uma coisa. Falar com Deus é outra coisa. Quando eu conheci a minha esposa, namorando com ela, é uma história muito boa, que eu vou contar para vocês. Não desliguem, não. Não saiam daqui. Essa história é muito boa você tocar nesse assunto. Sem querer, você tocou no assunto que é preciso falar. Então, aí eu vou falar de Deus, tá? Quando eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, eu era muito católico. Eu sempre fui católico. Ia para Juazeiro sempre, arrudia a estátua do Padre Cícero ali de joelho já, sem problema nenhum. Não condeno quem estiver fazendo isso hoje, pelo amor de Deus. Já fiz, eu não faço mais, mas já fui esse católico. Nasci no berço católico, até que eu sou filho único. E quando eu decidi casar, eu tinha 19, 20 anos, por aí, 21 anos, por aí. E conhecendo a minha esposa, que eu conheço hoje, namorada na época, eu idealizava na minha vida ter um filho. Porque eu sou filho único, queria ter filho. E aí eu digo, rapaz, essa menina vai querer casar comigo e eu tenho que fazer. Nunca tinha ido para um urologista.
Eu digo, vou fazer uns exames, urologia de homem, né? Fui fazer os exames e aí, resumindo, fiz 17 exames com 3 médicos diferentes na clínica Uroclínica lá em Maceió, que um dos donos, inclusive, faleceu, o doutor Francisco. E ele disse na minha cara, você é estéril. Você não vai ter filho. Esqueça isso. Mas tem uma solução. Você compra um sêmen parecido com você e aplica na sua esposa. Vai nascer um filho que não é seu, mas vai ser seu. Aí eu olhei para a cara dele, deu vontade de brigar, um ignorante na época. Deu vontade de brigar com ele. Né? Disse, como é a história, doutor? Eu não posso ter filho. Acaba com 20 anos de idade. Eu não posso ter filho. Não. Seus exames estão dizendo aqui que você é estéril. Você não tem espermatozoide vivo, nem tem espermatozoide morto. Se você tivesse espermatozoide morto, eu ia lhe dar 0,001% de chance de você ter um filho um dia. Mas você não tem, nos 17 exames, nem espermatozoide vivo e nem espermatozoide morto. Você não gera vida. Ponto. Eu saí arrasado dali, não disse a ninguém. E aí, toda vez que eu ia namorar, o meu sogro era evangélico. Aí, antes de eu entrar na casa dele, tinha uma varandinha, que eu sentava primeiro com ele, para depois sentar com a filha dele, entendeu? Aí ele vinha da igreja, eu estava saindo da padaria 9 horas fechando, e eu ia namorar 9h30, 10 horas, estava chegando na casa dele. Ele estava lá, na varanda, me esperando. Uma dessas vezes, eu estava vindo desse médico. E aí ele sentou comigo e disse, ô Márcio, não sou esse, Florestan. Foi o que você sentiu lá na igreja, que eu tinha ido para ele, tinha ido uma vez na igreja dele, e eu disse a ele, eu só vou, seu Florestan, porque eu não quero desrespeitar o senhor. Gosto muito do senhor, eu vou. Mas eu sou católico, beleza? Ele, beleza. Vamos para a igreja? Bora. Aí eu fui. Aí, quando eu ia chegando nesse dia, ele perguntou a mim o que eu tinha sentido na igreja, que foi um domingo antes desse. Esse dia era uma segunda, uma terça-feira, foi um domingo que eu tinha ido na igreja dele. Igreja que se chama Maranata. E ele disse, foi o que você sentiu lá no culto? Eu disse, nada. Parede branca. Um homem lá falando besteira, que eu já ouço coisa bem melhor lá na igreja católica. Uma pregação linda lá, a pregação que eu vi lá, nada com nada, não gostei de nada daquilo. Não entrou nada, benefício nenhum, não gerou nada essa floresta. Ele ficou olhando para mim, porque ele é um cara muito positivo. Ele é militar, foi militar, é coronel da Marinha, coronel de Mar e Guerra, inclusive, o último posto da Marinha. Ele era muito positivo. Aí ele disse, como é, rapaz? Você não sentiu nada? Eu digo, nada. Não tem uma cruz, não tem um santo na parede. Parecia uma seita. Eu disse assim mesmo. Horrível. Se Floresta me perdoe. Mas aquilo ali, eu não vou mais não. Aí ele olhou para mim, baixou a cabeça e, em meio a algumas palavras, ele disse, vem cá. Você já ouviu Deus falar? Aí eu falei, não. Aí eu comecei a ficar bravo com ele. Se Deus falar? Não. Eu vejo o padre falar. Deus falar? Deus fala. Eu falo com Deus. Aí eu dei vontade de eu brigar com ele de novo. Isso é heresia, na minha cabeça. Heresia. Já está falando besteira. Mas ele é um cara muito correto, eu respeitei. Aí ele disse, sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o Deus que eu sirvo, ele fala comigo, o seu, ele está morto. Aí eu fiquei mais raiva ainda. Por que, seu Florestiano, o meu está morto? Porque você vai beijar o seu morto. O seu Senhor está morto. Você não vai para a igreja beijar o Senhor morto? Eu digo, vou. Mas aí é uma coisa criada. Não, mas o seu Deus está morto. O meu Deus está vivo, ele ressuscitou, ele fala. E ele não precisa de ninguém para falar. Ele fala com você. Ele não tem ninguém que fale por ele. Ele fala com você. Aí eu olhei para ele e fiquei meio assim, não entendi. Não entendi a princípio. Aí eu disse, tudo bem, Flechão. Eu já ia entrando para namorar, ele disse, espera aí. Você faz pão na sua padaria? Eu digo, é. Ele disse, você gosta do seu pão? Eu disse, gosto. Aí ele disse, você já provou o pão da outra padaria aqui do lado? Eu disse, não. Você pode dizer que o outro pão não presta? Eu disse, posso não. Só se eu provar.
Eu disse, você tem que provar o Deus que eu sirvo. O que é que tem na sua vida que é impossível? O meu Deus, ele é Deus de prova. Você precisa provar ele. O que é que tem na sua vida de impossível? Bota na mão dele. Aí eu disse, seu Florestan... Aí eu não quis dizer. Eu estava angustiado. Seu Florestan, tem algo impossível, mas eu creio que para Deus tudo é possível. Aí saí de perto dele. Fui namorar. Uma semana depois, durante todos os 7 dias, no meu ouvido, o que é que você tem de impossível na sua vida? Não saiu da minha cabeça mais. Eu falo com Deus, você não fala, o seu Deus é morto. Não saiu mais da minha cabeça. Não saiu mais da minha cabeça. E aí, Flaudísio, sábado, no final da semana, passou-se uma semana, no sábado, eu me ajoelhei no meu quarto e não rezei mais. Eu gostava de rezar. Ave Maria, Santa Maria. Nesse dia eu não rezei. Eu estava desesperado com os exames. Eu digo, eu sou filho único, eu não vou poder ter filho. Eu vou namorar, o meu sogro tira a onda da minha cara dizendo que fala com Deus. Que Deus é esse que não fala comigo? Comecei a me perguntar dentro do meu quarto, sozinho. E aí me veio a ideia de, eu não vou dizer isso para ninguém, nem para o meu pai, nem para minha mãe. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus, se tu existe, tu fale comigo. Porque se não falar, eu não vou ser mais católico e nem vou mais para a igreja de crente, lógico, eu não sou crente. E também não vou mais namorar com a filha do seu Florestan. Porque eu não vou enganar a menina, eu não posso ter filho, eu não vou casar. Eu vou para a gandaia, que é o que eu gosto de fazer. Eu disse para Deus, bem assim mesmo. Eu vou namorar e casar para quê? Beber cachaça, que eu bebi até com o padre, imagine. Então, para mim, não fazia diferença. Então, eu digo, estou vendo que não existe Deus, existe religião. Deus não. Porque como é que Deus fala com o seu Florestan daquele jeito e não fala comigo? Ou ele está mentindo, ou o Senhor existe. Um dos dois. Então, eu vou fazer o seguinte, fazer um pacto agora, no meu quarto, falando sozinho para as paredes. Se tu existe, Deus, eu vou domingo de manhã para a igreja que eu sempre vou, católica, para a missa. Fale comigo. Eu não quero sair da igreja, não, mas fale comigo lá. Eu não quero sair da católica, nem quero deixar de ser católico. Nasci no meio católico. Fale comigo lá. À noite, mesmo que o Senhor fale, eu vou de novo para a igreja Maranata. Eu quero saber onde é que o Senhor quer que eu fique. E se tu não falar nem lá, nem na igreja evangélica, que eu já fui e não senti nada, eu sei que tu não existe. É balela. Não existe Deus. Daí eu chorei muito. Falei isso angustiado para Deus e me tranquei ali em silêncio. Fui dormir de manhã, fui para a missa, no domingo. Chegando na missa, na hora que eu cheguei, a igreja pequenininha, igreja do Brazas, antigo Brazas, ali em Cruz das Almas, lá em Maceió, quem conhece vai saber. É uma igrejinha pequenininha na boca da favela. Eu botei o carro, eu tinha uma saveirozinho branca, desci na porta da igreja e entrei. E eu gostava de ficar perto do padre, 1 ou 2 bancos antes. Igrejinha pequenininha, o padre já conhecia eu, já conhecia minha mãe, já sabia que eu era dono de padaria ali em Jacarecica, já. Eu me sentei lá do lado e caladinho estava, calado, continuei falando com Deus em pensamento. Fale comigo, eu não quero sair daqui. Aí peguei o carro e fui embora. Fui para casa, passei a tarde chorando, no meu quarto. À noite, eu fui para Maranata. Cheguei na Maranata, o irmão na porta desse Pai do Senhor. Eu quase caía. Me arrepiei todo. Eu nunca vi um negócio daquele. O poder que o irmão estava tendo ali sobre a minha vida, que eu nunca vi aquilo, não. Eu entrei na igreja, sentei no meio da igreja, no banco do meio. Nem na frente, nem atrás, porque eu não conhecia ninguém. Com vergonha. Igreja Maranata lá do Farol. Atrás ali tem ali onde bota os ônibus, que é o terminal do sanatório. Ali atrás tem uma igrejinha chamada Maranata, no Farol. Aquela igreja ali. Me sentei ali e durante os louvores, antes de começar o louvor,
estava só solando, aquele louvor suave. E eu já estava, eu não sei se era sensibilidade, mas era Deus falando. Já comecei a sentir Deus falar no louvor. Aí começou o período de louvor, uns 4, 5 louvores, Deus falando através de louvores, de promessa, falando de dificuldade, de impossível. Tudo vinha na letra do louvor. Na palavra foi a vida e a promessa de Abraão. Abraão não podia ter filho, a esposa de Abraão era velha, estéril também. Mas Deus prometeu a Abraão dar um filho, e daquele filho ser maior a descendência do que a areia do mar. Eu comecei a sentir que Deus estava falando comigo. Porém, eu sou o quê? Homem. Eu sou joio também, dependendo da atitude. Eu deixo de ser trigo nesse momento. Eu sou cético. Eu digo, não, isso aí é macacada mesmo. Deus falou comigo através desse homem aí, lendo a palavra de Abraão. Sim, Abraão passou. Apesar de estar ali consternado, apesar de estar ali sensível à voz, mas eu duvidei. Eu disse, não falou ainda não. No final do culto, meu amigo, o varão que estava lá na frente disse, não terminou o culto ainda não. Tem um dom espiritual que uma irmã teve à tarde e trouxe para a gente consultar, a gente consultou, e o Senhor aprovou para a gente falar aqui, literalmente como ele falou no dom. E o dom diz o seguinte, que nosso meio hoje tem um jovem que fez um pacto com Deus e que quer ouvir Deus falar com ele. Porque ele sabe que no mundo ele não tem solução. E ele fez um pacto dizendo que onde Deus falar, ele ali vai ficar. Deus está falando com você, jovem. Eu não caí no chão porque eu estava sentado. Chorei sem nem saber por quê. Porque não aguenta, a lágrima saía do olho como se fosse uma torneira. Impressionante. Falou direto comigo. Porque foi tudo que eu passei. E outra, você foi para N médico, fez vários exames. E você sabe que no mundo não tem solução. Deus disse que deu a solução. Hoje. Então, ali eu morri. O homem morreu. Chorei muito. Chamei de um final um irmão para orar comigo, que eu não queria chamar, mas não tinha como. Todo mundo estava olhando para mim, a igreja é pequenininha. Eu com vergonha de todo mundo. Chamei o irmão e expliquei para ele, disse, meu irmão, o irmão foi impactado. Quando eu falei para ele a história, ele disse, olha, eu já vi Deus falar, mas dessa forma não. Deus falou retamente com você. Eu disse, mas eu estou preocupado, porque eu disse nas minhas palavras em casa que eu não saía de onde ele falasse. Aí eu vim para cá. Aí Deus falou tudo aquilo que eu estou passando hoje. E eu estou preocupado porque eu não sei se eu vou honrar o que eu disse para Deus, que eu vou ficar aqui, porque eu sou católico. Aí ele olhou para mim e disse, espera aí, foi pegar o dom. No final tinha assim, eu não vou te cobrar nada. No final do dom, eu não vou te cobrar nada. Aí eu descansei. Dali eu fui para casa, não, fui namorar. Não disse nada a ela, a namorada. 2, 3 meses depois, ela teve um problemazinho, um cisto no ovário, teve que tirar uma trompa, um ovário lá. A médica disse que ela ia ter mais dificuldade para ter filho. Aí foi quando eu disse a ela, disse, olha, eu também sou estéril. Agora eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Não sei se você quer casar, mas eu não posso ter filho. Deus disse que vai dar, mas eu não posso. Ela disse, não, vamos casar. Tá bom. Aí noivei, a gente casou e casamos na igreja católica. Por quê? A minha mãe, ela não ia entrar na igreja de crente. Nem meu pai, na época. É muito pesado isso. É difícil falar aqui para as pessoas que são católicas ouvir. Mas eu não estou preocupado com isso porque foi a minha experiência. É real. Não posso negar Deus na minha vida. A gente casou. Minha esposa, ela menstruou no dia do casamento. A gente viajou para o Rio Grande do Sul. Quando voltou, ela voltou grávida. Não menstruou mais. Meu filho tem 23 anos, faz medicina no SESMAC. Eu posso negar esse Deus? Em lugar nenhum. Deus é bom.
é vivo e fala. Que testemunho forte. Uma benção. Que testemunho forte. Uma benção. Para você que está nos assistindo, fique aí ligadinho. Quero agradecer. Se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. Né? Agradecer também a doutora Carla, que está aqui conosco, né? no estúdio do DDI Podcast. Que bate-papo massa, né? Eu tenho certeza que a sua vida vai ser e continuará sendo impactada. Estamos perto do final do DDI, mas ainda não finalizou. Aguarde aí, não saia daí, se inscreva, compartilhe, comente. Acompanhe a gente no Spotify, no YouTube e os cortes, né? Os famosos cortes do DDI Podcast no Instagram. Qual a idade do senhor hoje? 48 anos. Se o senhor tivesse a oportunidade de sentar numa mesa como essa, 48 anos de idade, o empresário Dr. Márcio, muito bem sucedido, com o de 18 anos lá, o Márcio de 18 anos. O que é que o senhor diria para ele? Que maravilha. Rapaz, ia dizer muita coisa. Eu ia dizer muita coisa, mas eu diria, no mínimo, para ele seguir os princípios da vida. No mínimo, porque não tem como errar. Quem segue princípios, erra menos. O resultado, diria que é mais satisfatório, vai ter mais sucesso. No mundo que a gente vive hoje, então, que tudo é rápido, tudo é imediatista, tudo é prático, tudo é pragmático e tem que ser, concordo, a gente tem que se readaptar. Porém, a gente tem que entender um pouquinho do passado para prever o futuro. E o passado bem feito, esse é o passado que a gente tem que enxergar. O passado mal feito, o insucesso, o case que não trouxe sucesso do passado, a gente tem que desprezar. Mas a base da nossa vida é o nosso passado também. É os nossos pais, são os nossos avós. São pessoas que nos trouxeram até aqui. Que também teve uma jornada de compromisso, de trabalho, de compromisso. Então, se você não tem essa base, pode ter. Existem pessoas que não teve essa base, foram criados, eu acho que até em locais que não foi familiar, mas você tem, sim, livros que te ajudam, tem a Bíblia para ler. Siga o princípio bíblico, mínimo isso. Eu diria para o Márcio de 18 anos, siga o que o seu pai ensinou, sua mãe ensinou, e siga os princípios bíblicos. No mínimo isso. Você arrepende de alguma coisa? De forma alguma, de nada. Faria tudo novamente do mesmo jeito. Se você tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Teria que pensar um pouco, mas tem. Teria que pensar um pouco, mas tem. Uma frase para rodar o Brasil e o mundo. Para muitos, talvez isso já esteja impregnado, já está em muitos locais aí na mídia, mas eu diria: tenha objetivo, cumpra com seus deveres e não pare. Só. Qual o nome do filho do senhor? Márcio Gabriel de Melo Barros. O que mudou na vida do Dr. Márcio após o nascimento do Márcio Gabriel? Mais compromisso. Aí trouxe um pouco de responsabilidade a mais, que eu não sabia que tinha que ter. E é muito compromisso. Mais amor, mais carinho, mais zelo. Né? A gente cresce como homem. Tem que ter um filho. Dentre tantas perguntas que eu externei aqui para o senhor, qual a pergunta que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito? Rapaz, dentre as perguntas que você... Vamos lá. Márcio, qual o seu objetivo de vida? Boa. A partir de hoje. Quais são as prospecções futuras? Quais são as prospecções futuras do Dr. Márcio? Olha, a gente não pode estar realmente falando aquilo que a gente deseja para ninguém. Não é bom. Eu já ouvi alguém falar antigamente isso para mim. Pessoas que já passou, né? Realmente não é bom a gente explanar o nosso projeto para ninguém. Mas, mediante, mais uma vez, o momento que vivemos, que é prático, pragmático, como diz o mundo é pragmático, né? É de quem faz, não é de quem fala. O Márcio hoje, ele se projeta ou se programa, né, para viver o que o mundo hoje quer e pede do Márcio. O Márcio viveu até aqui, como eu já falei, de maneira empírica, de maneira
compromissada, responsável, mas tudo isso é uma bagagem que o Márcio tem para levar para o futuro. Agora, falando em terceira pessoa, o Márcio do futuro, talvez eu não reconheça ele no passado, porque ele tem que se readaptar. E é isso que eu vou ser. Em breve, a gente vai ver quem é o Márcio do futuro. Só aí você vê. A gente sempre faz um bate e volta. Próximo ao término de cada episódio, eu quero ouvir do senhor um time. Olha, eu gosto do Flamengo. Você não escolhe ser flamenguista, você nasce flamenguista. Uma cor. Eu gosto muito do vermelho, mas depois desse negócio aí, desculpa, eu tô mais pro branco agora. Boa. Um lugar. A gente tem a opção, né? Um lugar. Cara, um lugar... Eu não posso ser negligente comigo mesmo, mas a igreja é o lugar. Por quê? Porque ali é onde a gente aprende e ensina. A igreja é o lugar. Um livro. A Bíblia. A Bíblia. Porque a Bíblia, eu vou mais uma vez dizer, ela me ensinou até aqui tudo que eu sei. A Bíblia ela ensinou paciência. A Bíblia ela ensinou resiliência. A Bíblia me ensinou a perdoar. A Bíblia me ensinou a falar. A Bíblia me ensinou a ficar calado. A Bíblia me ensinou a viver. A Bíblia é a palavra de Deus. Só que, além da letra, você vai entender um pouquinho mais quando você buscar Deus falar com você, que é a revelação. É onde eu digo, para você chegar lá, você tem que ler. Com o conhecimento bíblico, você se transforma no homem que você quer, ou deseja. Uma música. O senhor canta? Não canto. Sou fraco de cantar. Uma música que não sai da playlist do Dr. Márcio. Olha, eu sou fraco de cantar, mas uma música, eu sinceramente, tem algumas músicas que marcaram momentos, né? E de brincadeira eu poderia dizer para você que não é essa, mas de brincadeira, porque marcou um momento muito significativo e é uma música que não sai, me lembra agora, é uma música daqui, nordestina, rapaz. Que é Canta o trechinho dela? Ela é... Deixa eu lembrar aqui. Eu sempre brinco porque o meu pai, quando ele era motorista de político, de carro de som, Morena Tropicana. Como é? Canta aí um pouquinho. Morena Tropicana, eu quero ter o seu sabor, é isso? Oi, 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 oi. Porque essa música? Eu vou dizer porque tem um simbolismo. A gente resenha, a gente brinca. Porque quando o carro que o meu pai dirigia vinha cantando essa música na estrada, Morena Tropicana, eu quero o seu sabor, oi, 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 oi. Aí um caminhão bateu nele, que ficou a Brasília, não é atrás do motor? Pronto, o motor foi para frente. O meu pai ficou dentro entre o motor da Brasília e o banco do motorista. E a cornetazinha de som ficou na estrada fazendo io, 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 io. E a gente resenha até hoje, eu nunca esqueci a música, mas é essa aí. Doutor Márcio, que honra tê-lo aqui, né? Juntamente com a doutora Carla, que também está aqui conosco no estúdio. Para mim, é uma honra ter Dona Amélia Panificação como parceira do DDI Podcast. Elevou em muito o nível do DDI Podcast. As portas do DDI Podcast estão abertas para o senhor, mas eu queria que o senhor externasse as considerações finais. Fique à vontade. Ah, tá. Rapaz, olha, eu tenho que agradecer. Meu irmão, conhecer o Flaudísio, para mim, foi uma honra, não é? Uma honra, está sendo e vai continuar, Flaudísio, eu creio em Deus, primeiramente. Estar aqui também é magnífico, é importante demais para mim. Eu gosto de... não diria essa palavra, mas essa palavra, não deixa de ser. Eu gosto de me apresentar, gosto de aparecer, gosto de promover aquilo que eu sou e que eu vendo, que eu preciso que todos me conheçam para que eu venda mais. Então, estar aqui é um conjunto de, vamos lá, um conjunto de sentidos. Faz sentido para mim. Se não fizesse, eu não estaria, pode ter certeza. Faz sentido para mim vir no Flaudísio, faz sentido para mim a amizade do Flaudísio, faz sentido para mim vir ao podcast, dizer um pouco da minha história, ficar gravado para muita gente ouvir e ver. Muito bom. E agradeço os likes que tiver. Eu quero que vocês compartilhem, por favor, compartilhem, porque história não tem preço, tem valor. Então, compartilhe. Tem muita gente que precisa ouvir história.
Tem muita gente, eu sou um deles, que eu preciso ouvir história. E você que tiver podcast, Flaudísio, me perdoe, mas eu tenho que falar, me chame que eu vou. Depende Boa, também. boa, Vai boa. depender também, tá, Boa. pessoal? Se for um lugar tão bom quanto. E aqui é bom. Peraí, Flaudísio. Minha esposa, graças a Deus, veio. Senão eu trouxe um brindezinho aqui pro Flaudísio. Flaudísio, isso aqui é do rapaz, podcast. coisa boa. Caramba. Trouxe dona algumas Amélia, coisinhas lá da bonificação. padaria pra você. Corta pra né? cá, Luiz. Corta pra cá. Deixa eu... Rapaz! Aqui, o famoso pão Esse da aí, Dona Amélia Panificação. Ó. Esse é um- Rapaz, que coisa boa. Deixa eu colocar aqui. Pãozinho, deixa eu colocar fermentação aqui. natural. Aí, rapaz. Eita! Aqui, como é o nome? Carol. Não, Eita! esse é o Donuts. Donut, Donuts. da Dona Amélia Panificação. Rapaz, eita, rapaz, coisa boa. Chocolate Tem- ao leite, Tem muita Nestlé. coisa aqui, ó. Aqui, como é o nome aqui? Esse é um bolinho, bolo de rolo, né? O rocambolezinho tradicional. Rocambole. É. Dona Amélia Panificação. Eita, rapaz, coisa boa. Aqui é a Carolina. né? Agora aí é uma Aqui. bombinha. A bombinha? Essa é uma bombinha. E eu uma vou- bombinha e a de Carolina? chocolate. E a Carolina? Cadê a Carolina? Eu acho que não sei se Não é veio, a não. Carolina não, mas aqui, deixa eu pegar aqui. Olha, e Tem, tudo ta- isso aqui... tem um tarecozinho Tudo e isso tem um aqui você encontra biscoitinho na Dona Amélia Panificação. Panificação. Isso. Rapaz, feliz. Não trouxe mais porque não cabia tanto, viu? Mas tem mais para lá. Tem muita coisa. Mas aqui pelo menos dá para você fazer um lanchezinho aí com a galera. Muito obrigado, que Papai do Céu continue abençoando o senhor, né? A sua vida, a sua casa, a sua família. Obrigado de Doutora verdade. Carla também Para mim foi um tá prazer imenso. aqui conosco, muito feliz mesmo. E eu disse naquele dia que nós nos encontramos e repito mais uma vez, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu sou muito feliz pela vida do senhor. Obrigado, de verdade. E eu sou pela sua, irmão. Ó, eu entendi quem é Flaudísio, eu amei o Flaudísio, eu oro pelo Flaudísio agora. Glória. Que Deus abençoe esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Então, Viu? muito obrigado. Obrigado também. Se você é novo no canal, se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. Muito obrigado por tudo. Por hoje é só. Valeu!